o que o Felipe Moleiro pensa daqui para frente, né? Eu tenho visto aí que tem aí no seu canal alguns vídeos sobre a fé. Você pretende mergulhar mesmo nisso, de agora passar um tempo aí falando sobre a fé católica? Você pensa coisas aí na frente? Não, Guto, agora eu estou um pouco mais na vibe de me parar um pouco, viver aí o que eu tenho que fazer, de estudar e alguma coisa assim. Como que é? Olha, digamos que eu penso em seguir entre aspas, um caminho talvez intelectual, né? Você já pensou em ser padre? Olha, nunca me passou pela cabeça a hipótese séria, assim, de falar, nossa, pô, tô pensando em ser padre, assim, e tal, porque eu quero muito ser pai, eu quero casar e tal. Certo. Mas eu admiro muito o sacerdócio. É uma coisa que, eu tenho certeza disso, que se eu não quisesse, por exemplo, ser pai, se eu não quisesse casar e tal, com certeza eu faria. Mas todo padre um dia quis ser pai também. Desculpa. Mas, não, eu tava conversando com o padre José Eduardo. Sim. Ele me falou que quando ele virou nunca vai sair, né, mano? Quando ele virou católico, ele não teve um pingo de dúvida que ele queria ser padre no dia que ele se converteu. Muito doido. Por exemplo, eu tô lendo um livro do Dostoiévski, né, que chama Os Irmãos Karamazov. E lá ele fala sobre um personagem que é o protagonista, né, o Alyosha. O Alyosha Karamazov. E ele é um jovem ortodoxo, né? E ele virou... A família dele é... Quem lê o livro sabe, é uma família completamente devassa, né? E ele é o único cristão da família. E quando ele decide que Deus existe, quando ele toma, assim, essa decisão de virar cristão, no mesmo dia ele não só vira um padre ortodoxo, como ele vira um monge. Né? Ele decide virar um monge. E ainda fala que se, por algum motivo, ele tivesse decidido que Deus não existia, ele teria virado aqueles ateus praticantes, né? E teria se juntado à causa dos comunistas, fala no livro. E acho que é a mesma coisa assim com o padre José Eduardo, por exemplo. Ele nunca teve essa dúvida assim, de que ele quis ser padre, né? Eu não penso assim seriamente em ser padre. Claro. É só uma coisa que eu acho muito... Eu gostaria, por exemplo, mas... Entendi. Não é a primeira opção, digamos. Sim. Já dizia uma pessoa, olha, um bom pai daria um bom padre. Né? Tipo assim, um homem que seria um bom pai... Ou melhor, um bom padre... bom mesmo, daria um bom pai. Seria um bom pai, não é? Mas essa questão, por exemplo, que eu estava comentando do caminho intelectual, eu vejo 2 caminhos distintos do que eu posso fazer, né? Sim. Um deles é um caminho, digamos, muito exato, vamos dizer. Então, fazer, por exemplo, uma faculdade de economia, estudar macroeconomia, microeconomia, investimentos, econometria, né? Enfim, econometria, matemática econômica, uma coisa, né, bem exata, bem, digamos, fria ali. Mais uma vez, a economia é uma ciência humana, mas existem os aspectos da economia e do mercado financeiro que são muito frios, né? E seguir, por exemplo, um caminho, digamos, de gestor, ou trabalhando no mercado financeiro, trabalhando com investment banking, sei lá. É uma coisa que me agrada? É uma coisa que me agrada. É um caminho que eu gostaria de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu penso em um outro caminho que talvez também seja plausível, que é, digamos, dá muito certo. Já deu certo eu falando de investimentos. Sim. Dá certo eu começando a falar de fé, por exemplo, e filosofia. Né? Porque eu gosto muito de estudar filosofia, eu gosto de falar sobre isso. Né? Então dá certo eu falando de filosofia, de fé, cresce isso e começa a dar cada vez mais certo a ponto de falar, olha, eu estou gostando de fazer isso, não está me fazendo mal, e eu quero continuar fazendo isso. Por que não, por exemplo, sei lá, fazer uma faculdade de filosofia e ir para um caminho intelectual, digamos, citar como exemplo, sei lá, como Olavo de Carvalho. Sim. Entendeu? Uma coisa que pode ser legal também. Então eu vejo esses 2 caminhos, ambos eu gostaria de fazer. Eu vou continuar produzindo esse conteúdo que eu estou produzindo hoje, né? Se der muito certo, e é uma coisa que eu estiver gostando de fazer, talvez seja uma coisa que faça sentido, porque eu já teria criado esta base, né? Já teria um canal maior e tal. Então, por exemplo, eu acho que eu gostaria muito de trabalhar com o mercado financeiro, porque é uma coisa que eu realmente gosto, mas é uma coisa muito estressante. Né? É uma coisa muito estressante. Você vê os caras que trabalham no mercado financeiro, todos jovens, eles são todos carecas. É verdade. É muito estressante mesmo. Fora alguns que têm dificuldade de ter uma relação com a família. Pô, o que eu conheço de gente que eu admiro, assim, gosto muito do ponto de vista profissional e tal, que não consegue ter uma família, não consegue manter um casamento, sabe? Porque é muito estressante, é muito difícil. Eu não quero isso, nesse sentido, né? Queria trabalhar no mercado financeiro, mas os contras são grandes contras, sabe? Então, é uma coisa que, ainda que eu goste, eu penso, olha, se eu tiver a oportunidade
seguir um caminho que é menos seguro, porque, querendo ou não, o mercado financeiro tem essa questão da instabilidade familiar, por exemplo, mas é seguro financeiramente falando, de algum modo, né? É estável. Agora, se eu tiver a oportunidade de trabalhar com uma coisa um pouco mais intelectual, como uma figura pública, né? Eu não tenho que estar ali no mercado financeiro, uma profissão tão fria, tão exata, sim. né? Por que não aproveitar essa oportunidade? É uma coisa que eu acho que eu já faria por conta própria se eu não tivesse crescido na internet. Se eu nem tivesse a faca e o queijo na mão. E eu já tenho a faca e o queijo na mão, então eu pensei em aproveitar isso. Né? Se eu puder crescer dessa forma, as pessoas começarem a me ver como uma referência, se eu puder começar a fazer, curso de filosofia, estudar sobre isso, me aprofundar mesmo nisso, como eu falei que eu tenho esse hiperfoco para estudar coisa que eu gosto, utilizar disso bem, né? Estudar mesmo sobre aquilo, por que não? Né? Seguir por esse caminho, digamos, um pouco mais intelectual da fé. Esses 2 anos aí, você tem estudado o que, assim, se a gente pudesse dar uma resumida, em que linha que você tem trabalhado? Você fez os cursos ali, alguns cursos do Padre Paulo, depois você foi estudando o quê? O que é que você foi ali? Você foi seguindo indicações dos próprios cursos? Sim. Eu, na verdade, para investimentos, para religião também, eu vou muito solto, assim, eu vou vendo aquilo que eu gosto, né? Então, primeiro eu estudei muito da fé, questões básicas, né? Então, digamos, eu fui ver o credo, por exemplo. E eu fui entender cada parte daquele credo, né? O que aquilo significa. Então, eu estudei primeiro, a questão dos sacramentos, o que a própria igreja crê, né? O que eu creio. Né? Fui estudar a primeira história da igreja. Por que Jesus fundou a igreja católica? Como isso aconteceu? Né? Quem são os apóstolos? Qual que é a ideia da igreja? Qual que é a hierarquia da igreja? Por que as coisas funcionam como funcionam? Por que os bispos são os sucessores dos apóstolos? Tudo. Né? Fui estudar nesse sentido para entender a minha própria fé. Né? Estudar os sacramentos. Uma coisa um pouco mais complexa ali foi estudar a questão, por exemplo, da filioque. Né? A diferenciação, por exemplo, da Igreja Católica de Roma e as suiures para a Igreja Ortodoxa, né? Na questão de como provém o Espírito Santo. Fui um pouquinho para essas coisas que já são... Não que são avançadas no conteúdo, mas que a maioria dos católicos, por exemplo, não pesquisa. Fui estudar sobre fé. Depois fui estudar, por exemplo, sobre rito. Né? Ritos que me agradam mais. Fui estudar sobre a tradição da igreja. E agora eu também estudo bastante sobre filosofia, porque é uma coisa que eu gosto muito de filosofia, sempre gostei. É óbvio que o meu mestre é Santo Tomás de Aquino, né? O cara é um mito. Quando você mais pesquisa sobre ele, você vê que ele era, assim como a gente estava falando do Padre Paulo Ricardo, né? Era um pequeno grande homem ali. Ele era extremamente puro, era um Tomás todo pequenininho, todo puro e tal, mas foi o maior monstro que a gente teve na Igreja Católica de intelecto. Né? Então, pesquiso bastante sobre filosofia também. Eu acho que eu comecei estudando pela fé, entender a minha fé. Hoje eu estudo as questões da fé que eu quero saber, que eu ainda não sei. Mas tem muita coisa que não precisa ser entendida assim, né, na Igreja Católica. Então, por exemplo, você está fazendo uma missa. Né? A missa é um ato de fé. Né? Agora, muitas coisas na missa, nem mesmo o padre entende o que está acontecendo. Né? Quando o padre consagra a hóstia, qual que é a primeira coisa que ele fala? Mysterium fidei. Isso. Eis o mistério da fé. Então, muita coisa não é entendida. Ora, nem Tomás de Aquino entendia todo o texto da missa. Né? Então, tem muitas coisas de fé que eu não faço questão de entender. Eu só concordo. E ponto final. Né? E enfim, mas o que eu quero entender, que eu ainda não entendo, eu vou lá e pesquiso também, mas hoje eu estou muito focado em aprender filosofia, né? E aprender as questões dos ritos, a questão da história da igreja, a questão dos concílios, as questões da tradição também. Falando desse jeito, parece que eu sou sedevacantista, né? Eu não sou, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não sou sedevacantista. Falando desse jeito, parece, né? Não, hoje, na situação que está, realmente tem que ter... Porque, infelizmente, tem acontecido muito isso, né? Isso não é bom. Tem acontecido ambos os caminhos, né? O povo que é muito carismático se afasta muito da fé apostólica mesmo, se afasta muito da tradição. E eu acho isso um absurdo. Né? Mas também tem outro caminho que é extremo demais e, por exemplo, vira, sedevacantista. Porque eu não sou esse caminho. Eu sou extremamente tradicional. Né? Isso fica claro, eu sou extremamente tradicional. Mas eu não sou, por exemplo, sedevacantista em nada do tipo, né? Tem que compreender que tem que estar em comunhão com Roma, né? Afinal, esse é o ponto mais importante. Né? Mas é uma coisa que é muito importante para mim é estar em comunhão também com a fé tradicional dos apóstolos. Né? Então eu estudo muito sobre rito também, etc. É uma coisa que me agrada, eu gosto. Sim. Enfim, eu tenho grupos também de WhatsApp para falar sobre filosofia com amigos meus, para falar sobre
até arte religiosa de algum modo, né? Por exemplo, eu tenho um grupo mais específico da história. Eu nunca vi nada do tipo. Eu tenho um grupo de cinéfilos católicos tradicionais. Olha só. Coisa mais específica que existe. Porque eu achei no... Sim. Uma vez eu achei no Twitter, eu não tenho mais Twitter, mas eu achei no Twitter... aliás, eu fiz um comentário no Twitter sobre um filme. Eu gosto muito de cinema, né? Eu gosto bastante de estudar cinema também, ver filmes. E o cara viu que eu tinha a bandeirinha do Vaticano do lado ali. E aí, esse cara era católico. Ele falou, quer entrar num grupo de católicos cinéfilos? Eu falei, não é possível que isso exista, cara. E ele me colocou, e não é nem só um grupo católico cinéfilo. É cinéfilo de verdade, estuda cinema mesmo, profundamente. E são católicos extremamente tradicionais. Nunca vi isso, é uma coisa muito específica. Tem esse grupo lá, a gente vai falando sobre arte também. Eu gosto muito de arte. Por exemplo, gosto muito de cinema, né? Uma coisa que me agrada. Eu acho que a arte ela pode ser uma forma não só de representar a Deus ali, mas ela pode ser uma forma de aperfeiçoar essa sua conexão com Deus, né? O meu artista favorito da história é um diretor de cinema chamado Andrei Tarkovsky. Ele é um cineasta russo. E ele não era católico romano, ele era ortodoxo, né? Mas ele dizia que, para ele, o sentido da vida era melhorar enquanto ser humano, né? Se aproximar, por exemplo, mais de Deus. E essa melhoria, ela se dava se tornando mais interiorizado, enfim, melhorando mesmo. E a arte, ela vinha como um processo de ajudar nesse processo. Vinha como um processo para ajudar nesse processo. Sim. Vinha como uma forma de ajudar nesse processo, né? Então, para ele, a arte era uma maneira de você se aproximar mais de Deus. Eu não acho que isso está de todo errado, né? Eu concordo com isso. Então, eu gosto muito de estudar sobre arte, ver filmes, estudar sobre cinema também. Eu converso sobre isso com o povo lá. Inclusive, estou montando o roteiro de um vídeo para falar sobre um filme. Olha, eu gosto legal. bastante, para falar sobre cinema. Lá. É um vídeo que Roteiro vai sair de em um breve. vídeo para você gravar falando sobre um filme. Vai sair esse vídeo lá, é um vídeo bom. Vai sair.